Em 1958, no auge da Guerra Fria, um grupo secreto de cientistas da Força Aérea dos Estados Unidos recebeu uma missão que parece saída de um filme de ficção científica ruim: detonar uma bomba nuclear na Lua. Não é exagero, não é teoria da conspiração e não é papo de internet. É um projeto real, hoje desclassificado, que ficou escondido por mais de 40 anos. E o mais impressionante, um dos cientistas que trabalhou nele foi ninguém menos que Carl Sagan. Sim, o mesmo Carl Sagan que décadas depois se tornaria o maior nome da divulgação científica e um crítico ferrenho das armas nucleares. Como os Estados Unidos chegaram perto de detonar uma ogiva nuclear na superfície do nosso satélite natural? Por que isso nunca veio a público até o ano 2000? E o que isso tem a ver com o homem ter pisado na Lua 11 anos depois? Fica comigo até o final, porque essa história muda completamente a forma como você vai olhar para a Lua. Para entender por que alguém, em sã consciência, propôs explodir uma bomba na Lua, a gente precisa voltar para 4 de outubro de 1957. Nesse dia, a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história, colocado em órbita da Terra. Foi um choque para os Estados Unidos. Não um choque simbólico, um choque real de segurança nacional. Por quê? Pensa comigo, se os soviéticos conseguiam colocar um objeto em órbita da Terra, isso significava que eles também tinham a tecnologia de mísseis capazes de atravessar o oceano e atingir o território americano. O Sputnik não era só um satélite bipando lá em cima. Era uma prova de força. A opinião pública americana entrou em pânico. A imprensa passou a questionar se os Estados Unidos tinham ficado para trás na ciência, na tecnologia, na educação. O governo, os militares, todo mundo sentiu que precisava responder, e responder rápido, com algo grande, visível, inegável. Foi nesse clima de humilhação nacional e ansiedade da Guerra Fria que nasceu a ideia mais radical da corrida espacial. Se os soviéticos tinham o Sputnik, os americanos precisavam de algo que ninguém no planeta pudesse ignorar. E qual símbolo de poder era mais inegável, mais visível, mais assustador do que um cogumelo nuclear na Lua? O projeto recebeu o nome oficial de A Study of Lunar Research Flights, um estudo de voos de pesquisa lunar. Um nome propositalmente burocrático e sem graça, pensado para não chamar atenção. Internamente, era conhecido como Projeto A119. A ideia era simples, no papel: lançar um míssil balístico intercontinental carregado com uma ogiva nuclear, do tamanho da bomba lançada em Hiroshima, ou até maior, e detonar essa ogiva na superfície da Lua. Mas não em qualquer lugar. O alvo escolhido foi a chamada linha do Terminador, a fronteira entre o lado iluminado e o lado escuro da Lua, visível da Terra em determinadas fases lunares. Por que ali, especificamente? Porque, segundo os cálculos dos cientistas envolvidos, se a explosão acontecesse bem na borda dessa linha, a luz do Sol iluminaria a nuvem em formato de cogumelo levantada pela explosão, tornando o clarão visível a olho nu da Terra, sem telescópio, sem equipamento nenhum. Só olhar para o céu à noite e ver. E aqui entra um detalhe técnico curioso. Os engenheiros da época já tinham confiança de que um míssil intercontinental conseguiria acertar um alvo na Lua com margem de erro de poucos quilômetros, o que, para os padrões de precisão de mísseis dos anos 1950, era algo extraordinário. Isso já dá uma ideia de quanto dinheiro e cérebro estavam sendo colocados nesse projeto. O trabalho de pesquisa foi conduzido pela Armour Research Foundation, ligada ao Illinois Institute of Technology, em Chicago, uma das principais fundações de pesquisa nuclear e militar dos Estados Unidos naquela época. E o motivo oficial dado para justificar o projeto era, olha só, científico: estudar os efeitos de uma explosão nuclear em um ambiente sem atmosfera e tentar responder perguntas sobre a geologia lunar. Mas ninguém, nem os próprios cientistas envolvidos, tinha ilusão sobre qual era o verdadeiro objetivo. Era propaganda pura. Era mostrar para o mundo, e principalmente para a União Soviética, que os Estados Unidos tinham não só a tecnologia,
mas a ousadia de alcançar e alterar fisicamente outro corpo celeste. E é aqui que a história ganha uma camada de ironia que poucos conhecem. Entre os jovens cientistas recrutados para trabalhar nos cálculos do projeto A119 estava um físico e astrônomo de pouco mais de 20 anos, ainda no início da carreira, Carl Sagan. Décadas depois, Sagan se tornaria o rosto mais conhecido da divulgação científica no mundo, autor de Cosmos, uma das vozes mais respeitadas quando o assunto era a defesa da ciência, da razão, e um crítico público e ativo do uso de armas nucleares, inclusive testemunhando perante o governo americano contra testes nucleares. Mas em 1958, o jovem Sagan foi encarregado de uma tarefa bem específica dentro do projeto: calcular e avaliar se a nuvem de poeira gerada pela explosão nuclear se expandiria o suficiente para ser observada da Terra, e também estudar os possíveis efeitos da radiação espalhada pela superfície lunar. Ou seja, o homem que décadas depois ensinaria o mundo a admirar e proteger o cosmos, na juventude, ajudou a calcular os efeitos de uma bomba atômica no nosso satélite mais próximo. Esse detalhe só veio à tona muito depois, inclusive contra a vontade do próprio Sagan. Em 1959, ele mencionou o projeto secreto em uma candidatura a uma bolsa acadêmica, citando 2 relatórios classificados nos quais havia trabalhado, o que, tecnicamente, foi uma quebra do sigilo do programa. Décadas mais tarde, essa menção acabou ajudando pesquisadores a confirmar detalhes da existência real do projeto A119. E se você está pensando, só os americanos seriam loucos o suficiente para pensar nisso? Tenho más notícias. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética desenvolvia na mesma época um projeto praticamente idêntico, conhecido como o Projeto E-4. A ideia soviética também era detonar uma ogiva nuclear na superfície lunar como parte de um programa maior de exploração e demonstração de força, chamado Projeto E, que incluía outras missões lunares não tripuladas. Curiosamente, uma das razões que motivaram os Estados Unidos a acelerar seus próprios planos foi justamente um boato. No final de 1957, circulou entre autoridades americanas a informação de que a União Soviética planejava detonar uma bomba de hidrogênio na Lua para comemorar o aniversário da Revolução de Outubro. Ou seja, as 2 maiores potências do planeta, no auge da Guerra Fria, chegaram a considerar seriamente usar a Lua como palco para uma demonstração nuclear de poder. Cada lado, em parte com medo de que o outro fizesse isso primeiro. Se o plano existiu, tinha apoio militar e até cientistas de peso trabalhando nele. Por que ele nunca aconteceu? As razões que aparecem nos documentos desclassificados e nos relatos dos envolvidos são várias, e vale a pena passar por cada uma. Primeiro, o risco técnico. Estamos falando do final dos anos 1950. Colocar um míssil na Lua com precisão suficiente já era um desafio enorme, e existia um medo real de que, em caso de falha no lançamento, a ogiva nuclear pudesse simplesmente cair de volta na Terra em algum lugar não planejado. O risco de uma catástrofe doméstica causada pelo próprio país era considerado alto demais. Segundo, o custo científico e de imagem. Leonard Reiffel, o físico que liderou o projeto, chegou a alertar formalmente que a detonação representaria um custo enorme para a ciência, destruindo um ambiente lunar intocado, o que poderia, inclusive, desfigurar visualmente a superfície da Lua como conhecemos, incluindo a icônica face que enxergamos da Terra. Terceiro, e talvez o mais importante, a reação pública. Havia um temor real, dentro do próprio governo americano, de que a imagem de uma bomba nuclear explodindo na Lua não fosse recebida como um sinal de força, mas sim como um ato de agressão desnecessária e assustadora, tanto pelo público americano quanto pela comunidade internacional. E foi nesse ponto que os estrategistas americanos tiveram um insight decisivo. Em vez de mostrar poder destruindo algo, por que não mostrar poder construindo algo? Em vez de explodir uma bomba na Lua, por que não colocar um ser humano lá? Um pouso tripulado na Lua entregaria exatamente o mesmo recado.
de que os Estados Unidos eram capazes de proezas tecnológicas que a União Soviética não conseguia igualar, mas de uma forma que o mundo inteiro celebraria, em vez de temer. Em outras palavras, o projeto A119 não foi só abandonado, ele foi, em certo sentido, substituído por uma versão pacífica e muito mais ambiciosa do mesmo objetivo. 11 anos depois, em 1969, a Apollo 11 pousaria na Lua, não com uma bomba, mas com uma bandeira. Apesar de tudo isso, o projeto A119 permaneceu completamente secreto por mais de 4 décadas. A maior parte da documentação original foi destruída ao longo dos anos e o governo dos Estados Unidos nunca reconheceu oficialmente sua existência. A história só veio à tona no ano 2000. Quando 2 dos cientistas que participaram do projeto decidiram, já em fase avançada da vida, revelar publicamente do que se tratava aquele trabalho secreto que haviam feito décadas antes. Quando a notícia veio a público, a reação não foi de curiosidade histórica apenas, foi também de choque e crítica. Historiadores nucleares chamaram o plano de obsceno, argumentando que o primeiro contato da humanidade com outro corpo celeste jamais deveria ter sido pensado como um ato de destruição. Hoje, o que resta do projeto A119 são alguns documentos desclassificados, memórias de cientistas já falecidos e uma pergunta desconfortável: e se tivesse dado certo? Em 1967, quase 10 anos depois do auge do projeto A119, as Nações Unidas assinaram o Tratado do Espaço Exterior, proibindo formalmente a colocação de armas nucleares no espaço e em corpos celestes. Esse tratado fechou, de vez, a janela histórica em que um plano como esse ainda seria tecnicamente permitido. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua numa noite clara, vale lembrar: a superfície intocada que você está vendo quase não existiu do jeito que conhecemos. Ela quase se tornou o primeiro palco de uma demonstração nuclear entre as duas maiores potências da Terra. E se você gostou dessa curiosidade que quase ninguém conhece, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você tinha ideia de que isso quase aconteceu?